Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Franklin Valverde, este é o canal Onda Latina, o espaço da latinidade. O vídeo que estamos iniciando agora será sobre Ivan Lins. Grande Ivan Lins, cantor, compositor de tantos sucessos. É um artista brasileiro que faz sucesso no Brasil e no exterior. Ele é muito admirado por músicos fora do Brasil. Eu até vou iniciar esse vídeo com um depoimento, na verdade. Eu estou 40 anos na estrada da latinidade e durante esse tempo eu entrevistei muitos artistas de toda a América Latina. E uma pergunta que é constante que eu fazia, e até hoje também eu costumo fazer quando entrevisto os mais novos, é o que vocês conhecem, o que vocês gostam da música brasileira. E os artistas, em geral, uns citavam Chico Buarque, outros o Milton Nascimento, Gilberto Gil, e por aí vai, Maria Bethânia, e Gal Costa, e por aí vai. Agora, dois nomes constantes nas listas desses artistas eram o Ivan Lins e o Djavan. Então, são dois músicos excelentes, tanto o Ivan Lins como o Djavan, que são muito respeitados pelos latinos. E o Ivan Lins tem um diálogo latino muito grande com as músicas e com a latinidade. Ele lançou, nos anos 90, esse disco chamado Ivan Lins, Chucho Valdés e Iraquere ao vivo em Cuba. O disco foi gravado em Cuba e editado aqui no Brasil pela Velas, a gravadora que era do Ivan Lins e do Victor Martins. Mais adiante eu vou falar sobre a Velas. E esse lançamento duplo, eu tive a felicidade de ser convidado para escrever a apresentação do CD. No encarte do CD tem um texto meu. E nesse texto eu gostaria de destacar um parágrafo que eu acho que mostra bem a importância do Ivan Lins e o valor desse disco aí, do Ivan Lins, Chucho Valdés, Iraquere ao vivo em Cuba. Vou transcrever aqui para vocês. Chucho Valdés chegou a declarar que Ivan Lins é um dos artistas da mais alta categoria entre os que já conheceu, acrescentando que o considera um gênio da composição e da harmonia. Essa admiração proporcionou o encontro de ambos no mesmo palco em fevereiro de 1996, em La Casa de la Música, na cidade de Havana, em Cuba, e diante de uma plateia formada exclusivamente por músicos e artistas cubanos. O resultado desse encontro foi a gravação desse disco, Ivan Lins, Chucho Valdés, Iraquere, que é a banda do Chucho Valdés, uma das melhores bandas cubanas de música. E esse disco foi tão importante, né, acho que para a carreira do Ivan Lins no exterior, que chegou até a ser premiado em Cuba como um dos melhores discos lançados naquele ano, 96. E é um disco excelente, com muita musicalidade brasileira e também cubana. Quem executa, digamos assim, a cozinha das faixas todas é o Iraquere e o Chucho Valdés no piano, que ele é o exímio pianista. O Chucho já veio várias vezes aqui para o Brasil, assim como o Iraquere. Atualmente eles não têm vindo muito, mas eles já vieram muito uma época aqui, fizeram shows no Memorial da América Latina. Enfim, é um pessoal muito bom. Quem não conhece, eu recomendo entrar no YouTube, enfim, nos tocadores aí e colocar Iraquere com K, Iraquere. Aí você vai ver a excelência da música desse grupo. E nesse disco, entre eles, olha só a relação de músicas que eles gravaram, né? Eles gravaram Lua Soberana, Confins, Somos Todos Iguais Esta Noite, né? Belíssima composição do Ivan e do Victor Martins. Começar de Novo, né? Começar de Novo, foi gravado até pela Simone. Dinorá, La Explosión, que é uma música do Chucho Valdés, que faz parte também desse disco. Lembra de Mim, Iluminados, Garota de Ipanema, Aos Nossos Filhos, Vitoriosa e Ai, 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 Ai. Ou seja, essas 10 músicas compõem o disco. Foi gravado em Cuba, lançado pela Velas, e também lá em Cuba pela EGREM. O Ivan Lins, né, nesse trabalho dele latino, ele e o parceiro dele, o Victor Martins, né, que foram eles que fundaram a gravadora Velas, né. Nessa gravadora, além das músicas que eles gravaram, né, deles, músicas brasileiras, o catálogo da Velas era um catálogo excelente da música brasileira da melhor qualidade. Vocês vão encontrar aí até em sebos, enfim, o catálogo deles era assim fantástico
com gente de primeira. Então acho que merece vocês irem atrás, tá? E além disso, eles também investiram em artistas latinos. Eles chegaram a lançar, por exemplo, o próprio Iraquere no Brasil, né, que fazia o Mejor de la Música Cubana, Chucho Valdés e o Mejor de la Música Cubana, com o grupo Iraquere. Iraquere, que é um dos, como eu já disse, um dos grandes grupos cubanos de todos os tempos, tá? Além desse disco aqui, eles lançaram também um outro disco que merece registro, que é Pablo Milanés, Boleros, um disco de boleros que chama-se Feeling. Feeling é uma versão do... Bolero nasceu em Cuba, né? Acho que nasceu em Cuba no final do século XIX, início do século XX, se espalhou por toda a América Latina, chegou no Brasil e hoje é um dos grandes gêneros latinos, né? O bolero, influenciando uma série de outros gêneros, como por exemplo o samba-canção. O samba-canção brasileiro tem alguma coisa de bolero. Se a gente começa a ouvir, fala, parece um bolero, não é samba-canção, mas é, digamos assim, que são primos, né? Enfim, são dois gêneros primos. Esse disco aqui de boleros mostra uma faceta bastante curiosa do Pablo Milanés. Pablo Milanés, inclusive nós vamos fazer um programa mais adiante sobre o Pablo Milanés. Ele é o grande mestre da Nueva Trova cubana. E ele no Brasil é conhecido por isso. De Holanda, né, que foi gravada pelo Chico Buarque, teve a participação dele. Años, que é a composição dele, que foi gravada também pelo Fagner aqui no Brasil, junto com a Mercedes Sosa, uma bela gravação. Enfim, ele como cantor de boleros não era muito conhecido no Brasil, então eles lançaram esse disco aqui, né, que chama-se Feeling. Feeling é um bolero um pouco mais elaborado, digamos assim, né, com uma pegada mais sentimental. E esse aqui também é um disco que eu também tive a felicidade, a honra de fazer a apresentação dele. Esses dois discos aí da Velas, na época eu tinha a coluna de música latina, eu fui convidado para escrever sobre esses dois discos, que são fantásticos, né? Eu acho que merecem vocês procurarem nos tocadores também, tá? E assim como o do Ivan Lins, né? Quer dizer, o vídeo é do Ivan Lins, mas eu acho que mostra um pouco esse diálogo, né? Mesmo que ele gravou esse disco, né, com os cubanos, mas ele deu muito espaço na Velas para artistas cubanos. Foi uma infinidade deles, eu só destaquei dois aqui para dar uma ilustrada nisso. O Ivan Lins, para a gente finalizar, ele está completando 80 anos, assim, em pleno vapor, passando pelo país inteiro, comemorando esses seus 80 anos, e nos shows que ele tem apresentado, ele tem feito um panorama das suas principais canções, tá? Então, já esteve em São Paulo. Se estiver passando por São Paulo, vocês aproveitem, assistam novamente. Está pelo Brasil inteiro, se você está no Brasil inteiro aí, também fique atento quando ele vai fazer o show pela sua cidade e aproveita e assista. Um grande artista, um dos melhores músicos e mais respeitados músicos brasileiros no exterior. Os músicos adoram o Ivan Lins. Por quê? Pela sua qualidade musical, pela a sua inventividade na forma de compor e de tocar. Gostou do vídeo? Antes de você sair, aproveite e dê um joinha, dizendo que você gostou do vídeo. E se você não se inscreveu ainda, não perca essa oportunidade. Vá, inscreva-se, é de graça, você não vai gastar nada. Vai lá, se inscreve, porque é importantíssimo a inscrição de todos e de todas para fortalecer o nosso canal. E siga a fiesta!